Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Aleluia. Aleluia. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Era difícil caminhar, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Vamos declarar todos juntos: Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Erga sua voz e declare isso. Isso é palavra do Senhor. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Você crê nisso de verdade? Então cante com força. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, Jesus, teu amor não falha. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em João 4.
Queria demais passar um vídeo institucional do Avalanche, que é a missão que eu faço parte, mas eu não sei se está disponível aí no computador da igreja. De repente, no final, a gente passa, pode ser? Eu queria entrar direto no texto. Então, o pastor falou, né, que a gente faz parte de uma missão chamada Avalanche, que está lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu quero convidar você a entrar no nosso site, avalanchemissões.org, para você conhecer os nossos trabalhos. Temos vários trabalhos, várias frentes de trabalho. Dentre eles, o que mais assim a gente tem se dedicado a realizar são os treinamentos. Então, nós temos, como ele disse, várias escolas em várias temáticas. Então, eu acredito que deve ter algum treinamento, se não alguns, que venham ao encontro daquilo que Deus quer fazer através da sua vida nessa terra. Então, eu queria te encorajar. E uma coisa interessante que eu não mencionei. Hoje, se você quiser fazer alguma escola na Avalanche, você sinalizar isso para nós pela internet, preenchendo o formulário, enviando para nós, a gente tem parceria com uma agência de viagem. Então, com certeza, aluno nosso paga desconto em tarifa aérea para fazer a escola conosco. Então, isso já é uma forma de encorajar para que pessoas tenham condição de se locomover e receber um bom treinamento. Então, fica aí a dica para você entrar no nosso site, conhecer mais a gente, orar por nós, ofertar, porque é impossível fazer missões sem uma igreja na retaguarda. É impossível fazer missões sem gente orando por nós. E eu queria que você soubesse que um recado que eu queria já deixar de cara. Não subestime o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Com a oferta, seja a oração ou alguma questão material, investindo no campo missionário. São sementes. E quando caem em terrenos férteis, elas brotam. E elas dão fruto. E elas multiplicam e elas geram mais sementes. Então, não subestime a sua oração por um missionário. Não subestime o poder dessa oração, o poder de que seja um litro de leite que você doa. Isso, 1 litro de gasolina faz diferença. Porque a gente pode ir mais longe, a gente pode ir mais saudável, a gente pode ir mais completo. Então eu quero te encorajar a continuar crendo que Deus pode fazer grandes coisas através do seu investimento. E hoje é um dia de muita felicidade para nós. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui que nós vamos celebrar, eu posso afirmar que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Disso aqui. Qual foi o outro Deus que fez o que ele fez? E eu vim falar sobre ele. Eu vim falar sobre Jesus, o lindo. E de repente, se você estava com essa ideia nebulosa, distante, sobre um Deus que de repente não se envolve, não se importa, sobre um Deus que não te responde, hoje eu acho que isso pode cair por terra, por causa do texto e por causa da ceia. Jesus está aqui apresentado diante de nós, para ser lembrado, inclusive materialmente, para que esses elementos se misturem no nosso corpo, inclusive físico, e completem a obra de gerar vida em nós. E o texto de João 4 é um texto, acho que de todos, é mais um daquela lista ali que eu falei hoje de manhã, que é assim, o texto queridinho do nosso coração. De manhã eu falei sobre um texto muito querido, que é o texto que fala sobre a história da família do rei Davi, um episódio triste, vergonhoso, que foi a história da violência sexual contra Tamar. Mas hoje nós vamos falar sobre uma outra história que também é um texto queridinho do meu coração e acredito que do coração de muitos irmãos ao redor da terra. Inclusive eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa história. Vai fazer já algum tempo, quando eu não era convertida, e eu fui pela primeira vez a um retiro promovido por um grupo chamado de crentes. Já ouviram falar? Esse pessoal que atende pelo nome de crente? Então, eu fui porque eu queria saber qual era desse povo. Fui porque eu queria saber, porque eu nunca tinha ouvido falar que tinha um pessoal que é crente. Mas eu nunca tinha ido a uma igreja de crente, uma igreja evangélica, uma igreja de história protestante. Eu nunca tinha ido. Não fazia parte da minha tradição, da minha história como pessoa, nem como família.
E na época da faculdade em São Paulo, eu fui convidada, fui a uma igreja com um objetivo na vida: salvar a minha melhor amiga da própria igreja. Então, para você ver, hoje eu sou missionária, mas antes da minha conversão eu tinha uma meta: salvar a minha amiga da igreja. E fui para a igreja para salvar a Carol, porque eu estava preocupada. Como é que pode uma filha de médico, uma menina que viajou o mundo inteiro, como que pode uma universitária que mora em São Paulo, capital, cair na besteira de frequentar igreja? Coitada, a que ponto ela chegou? E eu lembro que eu fui, mas fui também meio a contragosto, ela não me chamava, eu me convidei, até que finalmente ela me chama. E quando ela me chama, era um domingo de manhã. Eu falei, gente, quem que vai para a igreja domingo de manhã? É muita falta do que fazer. E me acordou, já que me acordou, falou, vamos, Dé, você que falou para eu te chamar. Aí eu lembrei de uma coisa que meu pai me ensinou a vida inteira: filha, você tem que procurar ser amiga nas horas boas e ruins. E eu lembrei, coitada, ela precisa de ajuda, ela vai à igreja. Eu falei, não, eu tenho que ser amiga nessas horas, porque na hora que ela está bem, eu estou lá rindo, e agora que ela está mal? Eu tenho que ir salvá-la. E eu lembro que eu falei, tudo bem, eu vou com essa missão de salvar a minha melhor amiga. E eu lembro que eu olhei para o alto, como quem tivesse imaginando que tivesse um tal de Deus, e fiz alguma coisa que hoje eu talvez chamaria de oração. Na época eu já estava totalmente agnóstica, racional, assim, totalmente incrédula, descrente, totalmente materialista. E eu lembro que eu olhei para o alto e falei, Deus, se é que você existe, eu te peço uma coisa: me mostra os prós e os contras desse lugar para eu salvar a Carol. E fui, partiu a igreja. E eu lembro que eu cheguei lá, olha só, eu não tinha planejado contar isso. Eu devo estar contando isso toda vez que eu conto isso, é porque eu imagino que deva ter algum ateu aqui. Deva ter alguém com luta na sua fé. Então eu estou mudando tudo, porque eu entendo que Deus está querendo te mandar um recado para que você volte a crer. Amém? E eu lembro que eu cheguei nesse lugar, que é a tal da igreja, e eu vi uma galera, né, super alegre, para cima, um monte de jovem. Falei, gente, como que a juventude está perdida, né? Domingo de manhã em São Paulo, o povo vindo da igreja. A que ponto nós chegamos? O mundo está acabando, só pode. Quanta gente problemática, quanta gente perturbada. Devem ser usuários de droga, devem ser depressivos, devem ser pessoas com crises, devem ser pessoas com problema, né, intelectual. Por que esse monte de gente nova veio para a igreja? E eu estou lá, querendo salvar a Carol, eu começou um monte de música, que eu entendo hoje que é louvor, e músicas, e cantava, e cantava, e cantava, eu comecei a prestar atenção nas letras. E eu li aquelas letras, né, que eles projetavam. Eu falava, gente, mas parece que essa letra fala comigo. Isso é para edificar quem é de ministério de louvor. Parecia, eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, parece que esse troço é vivo. Porque parece que está contando a minha história. Gente, mas que lugar estranho. Aí eu concluí uma coisa, eu não vou nem bater palma para não acharem que eu estou gostando. Aí cruzei o braço, fiz cara de endemoniada. Eu falei, não vou deixar ninguém ficar achando que eu estou gostando disso. Resultado. Começou tudo aquilo ali, eu vi aquele monte de jovem, eu falei, quem são esses perturbados? Eu fiquei sabendo que eram os universitários de São Paulo. Era a galera da GV, era a galera da USP, era a galera da SPM, que era a minha faculdade, era a galera universitária das faculdades mais top de São Paulo. Eu falei, meu Deus, que coisa estranha. Meu Deus não, né? Seja quem for, que coisa estranha. E eu lembro que um ser chamado pastor, que era uma entidade que eu tinha pavor na época, que eu tinha pânico, subiu à frente, veio à frente do grupo e foi pregar um tal de sermão. E eu lembro que esse tal de pastor, quando eu fiquei sabendo que quem ia falar era um pastor, me deu calafrio, que eu falei, cruz credo, onde eu vim parar? Porque pastor e bandido para mim eram sinônimos. E eu fiquei apavorada, eu falei, eu estou numa quadrilha, eu estou onde que eu estou? Numa seita? Onde que é isso?
E o tal do pastor foi pregar um tal de um sermão, e eu lembro até hoje o título. O significado da cruz de Jesus para hoje na sua vida. Eu falei, pô, interessante, eu sempre quis saber e ninguém nunca conseguiu me explicar, nem me convencer. Pois o homem começou a pregar. Na época eu trabalhava como assistente de pesquisa de um professor na faculdade. O meu objetivo era procurar erro de lógica no texto do cara. Para lançar um livro dele. Para ele, livro dele. Mas eu era o peão, entendeu? O chão de fábrica para trabalhar texto para ele publicar e ficar famoso. Enfim. Então, o meu trabalho basicamente era procurar erro de lógica. Quando esse pastor começou a pregar, eu comecei a digitar na minha cabeça. Abri um arquivo, digitei o título e comecei a digitar o sermão. O que ele falava daqui, eu perguntava na minha mente lá. Só que o que eu perguntava, ele respondia. Falei, que coincidência. Só que foi o sermão inteiro. Até que eu parei e pensei, alguém está me dedando para esse cara. Fiquei apavorado. Eu falei, como esse cara está lendo o meu pensamento? Eu falei, alguém colocou uma escuta em mim. Mas eu pensei, no meu cérebro? Ninguém tocou em mim. Falei, já sei, deve ter um espelho aqui atrás e estão me observando. Igual teste de empresa para marketing. Né? Coloca a dona de casa experimentando a goiabada. Ah, ela mexeu não sei o que, anota. Falei, deve ter. Eu olhei, era parede, cimento. Eu falei, alguém está me dedando para esse cara. Como é que esse cara está lendo meus pensamentos? Porque tudo que ele falava, eu contra-argumentava. O que eu contra-argumentava, o cara me dava uma de lá, citando o versículo de Bíblia, que era o único livro que eu tentei ler e não entendi. Falei, pô, ele não pode citar ninguém mais fácil? Marx, Weber, qualquer um, Nietzsche. Um cara assim, entendeu? Compreensível. Agora, justo Bíblia. No final das contas, o homem acaba de pregar, o tal do pastor. E eu que fui para salvar a Carol, fiquei intrigada. Porque no final do culto, ela chega para mim e faz a pergunta mais inquietante. E aí, Dé, o que você achou? Porque eu tive que ser honesta e responder a verdade. Que para mim foi a fala mais humilhante que saiu da minha boca. Eu não tenho opinião formada. Eu não sei o que eu achei. E fiquei sentada. E ela saiu para ter uma tal de comunhão. Com um tal de irmão. E era um tanto de irmão. Eu fiquei sentada. E eu comecei a ver a conversa dela, tipo, e aí, seu pai saiu da UTI? E seu avô, como é que tá? Parei para pensar, falei, gente, onde que eu estou? Quem quer saber do pai dos outros? Quem quer saber de avô? Quem quer saber quem está doente? Eu não estou entendendo esse lugar. E eu lembro que eu fiquei sentada e essa minha amiga sassaricando para lá e para cá, veio para mim e falou assim, Dé, vai ter um acampamento no dia 12 de outubro. Vamos? Falei, claro que não. Eu louca para ir, mas jamais diria a verdade. Não, não posso. Por que não? Tem que estudar, é feriado, não tem que estudar muito. Não, já fiz sua inscrição. Tá bom. E saiu, e eu fiquei sentada. Quando eu fiquei sentada, chegou uma pessoa atrás de mim, nesse ouvidinho, e falou assim, Andréia, eu falei, oi. Essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem. Não desperdiça. Fiquei intrigada com a ousadia da pessoa, olhei para o lado, não tinha ninguém. Falei, que ótimo, agora eu ouço vozes. Era o que me faltava na altura do campeonato. Achei que eu estivesse à beira de uma esquizofrenia, coisa do tipo, alucinação auditiva. Falei, jamais contarei a ninguém. Morrerei com esse segredo. Abafa o caso. 3 dias depois fui para o acampamento. E no acampamento, a esposa do pastor pregou esse texto. E eu sei que ela pregou para eu me converter. Eu vi o empenho dela. Ela ministrou louvor, eu vi que a galera levantava os braços e chorava para o alto. E eu olhava e falava assim, meu sonho era ser assim. Sensível. Meu sonho era ser assim. Ter fé. Eu até fechava o olho e via se saía uma lágrima. Esforçava. Abri o olho e falava, não estou sentindo nada. Triste para quando você quer ter fé e não consegue. É triste quando você quer crer e não consegue. É muito triste. Não depende de você. Eu vi que não dependia de mim. Por mais que eu esforçasse, não acontecia nada. E eu sei que ela pregou esse texto. E ela pregou para eu me converter. Mas eu sei que não aconteceu nada.
E ela fez inúmeros apelos. E eu vi que estava todo mundo orando para mim, para eu ir lá na frente e aceitar o tal de Jesus. Mas eu não acreditava em nada. Até que finalmente eu cheguei a uma conclusão. Não dá para mim. Eu tento e não consigo. Eu me esforço e morro na praia. Esse negócio não é para mim. E eu guardei isso no meu coração, só que eu lembrei da voz. Que falou o quê? Que era a primeira e última vez que eu ia ouvir a mensagem para eu não desperdiçar. Aí na hora eu pensei, bom, já que eu não quero por quê? Tudo eu tenho que ter uma razão. E eu comecei a bombardear a minha amiga de perguntas. E os ETs? E Buda? E os índios? E os dinossauros? Hã? E os outros planetas? E Kardec? Nova convertida, tendo que responder esse monte de perguntas, falou assim, vai lá e fala com o pastor. Sábia, né? Fui lá falar com aquele, o líder da quadrilha? Ah, ótima ideia. E eu lembro que eu pensei o seguinte. Falei, eu tenho certeza que se eu for lá, esse cara vai tentar fazer a minha cabeça. E quem é ele para tentar me convencer de alguma coisa? Armei um plano e fui, parti o pastor. E fui conversar com o tal de pastor e falei, não vou falar nada de mim. Porque eu quero realmente ver qual é a desse cara. Porque eu tenho certeza que ele vai tentar fazer minha cabeça. Eu lembro que eu fui, só que chegou na hora, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Porque eu virei para ele, ele falou assim, muito prazer. Eu falei, prazer, qual que é o seu nome? Andréa. Prazer, Andréa. Falei, prazer. Aí eu virei para ele e falei assim, pastor, o negócio é o seguinte, parece que eu tenho que nascer de novo, porque parece que eu não sei nada. A sensação que eu tenho é que eu tenho que nascer de novo. De repente eu olhei, minha boca já tinha falado. Eu falei, mas que isso? Como que essa boca fala uma coisa dessa que eu não dei ordem? Eu falei, mas já que eu falei, beleza, eu quero ver qual é a desse cara, o que ele vai tentar fazer com isso. Se coloca no lugar desse pastor, me fala se eu não entreguei o jogo. Sim ou não? Na hora que eu falei, eu esperei. Quer ver que ele vai tentar me convencer? Ele virou para mim e falou assim, é mesmo? Eu falei assim, é. A sensação que eu tenho é que eu tenho que começar do zero, como se fosse nascer de novo, porque eu não sei nada. Ele virou para mim e falou, amém. Eu falei, amém? Amém? Voltei irada. Senta aqui, Carol, porque agora tem que saber por que eu não quero. E aí eu comecei a perguntar um monte de coisa para ela. A mulher dele, que tinha acabado de pregar e não sabia de nada, passou na minha frente, do nada, ela estava passando, ela voltou e falou, deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo é Deus e morreu por você no Calvário. Eu fiquei chapada com aquilo. Nunca usei droga, gente. Nunca. Nunca usei droga, nunca tomei uma taça de vinho, para você ter ideia, uma lata de cerveja. Aí você fala, nossa, era crente? Não, eu era idólatra de neurônio. Eu não podia cozinhar neurônio, torrar neurônio, porque eles eram tudo que eu tinha na vida. Por isso que eu nunca usei nada. Não é porque eu era boazinha, é porque eu era idólatra de cérebro, certo? E aí o que aconteceu? Essa mulher passou e disse isso. Nessa hora, eu, que nunca usei droga na vida, tinha acabado de ouvir vozes, certo? Agora eu tive uma visão. Eu, a careta, a racional. Falei, meu Deus, agora eu tenho visão. Entendi. O que eu vi nessa hora? Um trono. De ouro maciço, cheio de pedra preciosa. Sou filha e neta de professores de história, como eu já disse hoje de manhã. Quando eu vi aquele trono, em segundos, na minha frente, não me pergunte como, eu não sei, como se fosse esse telão. Quando eu vi aquilo, eu entendi na hora, isso aí é coisa de museu, porque isso aí é coisa de rei. Cresci vendo meu pai me mostrar foto de museu, gente. Cresci vendo meu pai dando aula de história. Cresci vendo minha avó mostrar, minha avó professora de história. Mostrar as paradas de museu. Da família real, portuguesa e não sei o quê. Quando eu vi o tal do trono, eu falei, isso é coisa de rei. Quando eu olhei para o trono, tinha alguém em pé do lado. Quando eu vi, era Jesus Cristo, aquele das historinhas que eu tinha quando eu ia lá para catequese, as paradas de Eucaristia e não sei o quê. Quando eu vi, eu falei, gente, é Jesus. Eu falei, esse trono é dele. Fiquei pensando, por que ele não senta? Olhei para o trono de novo, tinha gente sentada. Eu falei, quem está sentado no trono de Jesus? Quando eu vi, era eu. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida, e aí eu concluí que por todos os anos da minha vida, eu tinha sido o meu próprio Deus. Eu senti tanta vergonha que eu senti o meu coração se dobrar de vergonha diante do rei. Saí de cena e pedi para ele sentar. Senta e reina na minha vida. Porque eu achei que eu tinha competência para ser dona do meu nariz. Hoje eu estou saindo de cena. Sabe o que eu descobri depois?
que eu ia para o céu. Porque ela me falou, está tendo festa no céu porque um pecador se arrependeu. Eu falei, eu vou para o céu? Ela falou, vai. Mas por quê? Porque você acreditou. Mas só por isso? Não tem que fazer nada. Não, você tem que acreditar. O resto ele vai fazer através de você. Eu falei, só por causa disso eu vou para o céu? Vai, Dé. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Eu falei, não é possível. Eu falei, Carol, nós temos que contar para todo mundo. Ninguém sabe disso, não. Ela falou assim, é verdade. Você sabe o que é o mais legal dessa história? Além de eu sair do inferno e ir para o céu, claro, foi o seguinte, há 1 ano essa menina tinha convertido. Há 1 ano ela estava convertida, porém carnal. Ela não conseguia firmar no evangelho. Por quê? Por causa da gente na faculdade. Que a gente só arrastava ela para a balada. E aí ela era bombardeada na mente dela e ela não conseguia segurar a onda. Ela traía o Senhor em cada detalhe. Só que chegou uma hora, ela falou, eu não dou conta de trair o Senhor porque eu quero o Senhor. Então, Deus, é o seguinte, eu te peço, levanta uma pessoa na faculdade para caminhar comigo, porque eu sou fraca. Ela convidou todo mundo da turma, menos eu. Porque ela olhou para mim e falou, essa eu tenho certeza que nunca vai se converter. Ninguém se converteu, até eu ir. E ninguém acreditou que eu fui, porque eu era a pior de todas. E eu vim falar sobre uma mulher que era a pior de todas. Sobre a famosa mulher samaritana. João 4 fala que era necessário, a partir do versículo 4, era necessário para Jesus passar por Samaria. Você já fica de cara porque desde quando é necessário para um judeu passar por Samaria? Desde nunca. Não tem o menor cabimento um judeu querer entrar em terra de samaritano. Não precisava, não tinha porquê, não tinha propósito. Mas a Bíblia fala que era necessário Jesus passar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Pensa esse calorão que está fazendo em Uberlândia, lá agora no deserto, multiplicado. Era a circunstância que Jesus estava, sem carro com ar-condicionado, no pezão, andando. Chegou uma hora, Jesus cansa. E como ele é sábio, cansado, ele faz o quê? Senta. Olha que sabedoria. A gente esquece disso, que quando a gente está cansado, uma das coisas que a gente deveria fazer era o quê? Sentar e não andar mais. Jesus sábio ensina isso aqui para nós. Cansou? Senta. Está com sede? Toma água. Olha que sabedoria. E aí, versículo 7 fala que veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, aí é realmente de quebrar todo o protocolo. Para começar, o milagre é esse. Jesus disse alguma coisa a ela. Esse é o primeiro grande milagre. Desde quando um homem judeu diz alguma coisa a uma mulher, primeiro, a uma mulher, e segundo, samaritana. Num horário totalmente impróprio. É basicamente no horário do vexame. Que mulher se expõe a ir para um deserto sozinha no meio-dia para pegar água? É muita exposição, é muito risco. Quem é essa mulher misteriosa que se atreve a tanto risco? E de repente Jesus começa a praticar, a realizar vários milagres. Primeiro ele se dirige a ela e fala com ela. E o que ele fala é estonteante, porque ele já chega dando sermão. Não, ele chega o quê? Pedindo que ela ministrasse na vida dele. Porque ele chega e fala, dê-me um pouco de água. Então de cara o que você já vê? Um Jesus Cristo se identificando com uma mulher samaritana. Ela tinha sede. Quem mais tem sede? O próprio Cristo. Tenho sede. Me dá água. Então, de cara, a gente já está vendo um Deus, que nós sabemos que é Deus, ela não sabia, que vem ao nosso encontro nos lugares mais inesperados. Jesus não vem ao seu encontro, ao meu encontro, talvez nos nossos palácios, talvez nos nossos momentos de êxtase, talvez nos nossos momentos de ápice, de clímax de fé.
Nós estamos falando de uma mulher que estava na beira de um poço, literalmente, morrendo de sede, exposta a todo tipo de vexame. E quem estava lá esperando por ela? O próprio Jesus Cristo. E a mulher samaritana, ela chega sozinha, e Jesus está sozinho. Por quê? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então era meio-dia, a galera foi atrás de um PF, né? E Jesus sobrou, porque era necessário Jesus não matar a fome. Mas era necessário Jesus saciar a sede, e não era nem a dele, era de alguém. Então, a mulher samaritana lhe pergunta, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois a gente é povo inimigo. E Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia o quê? Água viva. Então, essa mulher recebe uma primeira notícia que ela nunca ouviu falar. Existe um troço chamado água viva. É interessante a resposta dela. O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? E Jesus responde, quem beber dessa água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Sabe o que nós estamos falando aqui hoje? De missões. Sabe o que nós estamos falando aqui hoje? De que aquilo que parece ser impossível para os homens é possível para Deus. Sabe o que nós estamos falando aqui hoje? Daquela pessoa que você acha que é um caso perdido, aquela história que você acha que é um problema que não tem como ser solucionado, aquela situação que parece que para você não tem não tem resposta, aquele enigma que parece que assim, não tem mais pé nem cabeça, aquela circunstância que parece que para você assim, não tem mais como isso aí mudar. O Senhor Jesus está dando um registro aqui para nós. Aquilo que parecia ser impossível, que era essa mulher samaritana, chegaram a ter acesso a Deus. A resposta dela qual foi? Me dá dessa água. Eu não aguento mais ter sede. Eu não aguento mais ter que sair direto daquela casa e baixar nesse poço sozinha, debaixo desse sol escaldante, sozinha, sem ninguém para me ajudar, pegar essa bendita dessa água e continuar tendo sede. Eu não aguento mais procurar resolver o problema da minha vida sozinha, usando força do meu braço e continuar tendo o mesmo problema. Eu não aguento mais. Aí você talvez agora se identifique com ela. Quantas vezes nós passamos por circunstâncias que nós convidamos Deus para ficar do lado de fora? Porque nós entendemos que isso é problema meu. Eu tenho que dar os meus pulos. Eu trabalho na área da sexualidade, gente. O que eu mais vejo é gente tentando resolver problema sozinho. Eu lembro de uma mulher que eu ouvi pela primeira vez, numa primeira conversa. Ela foi vítima de um estupro. De 2 estupros seguidos, saído de um motel com um namorado. Ela crente desviada, saindo do motel com um namorado. Ela é abordada junto com o namorado por 2 assaltantes. E os 2 a estupram na frente do namorado. E essa mulher, durante esse estupro, sentiu prazer com um dos criminosos. E ela ficou, assim, intrigadíssima com isso. E o tempo passa, ela acaba terminando esse relacionamento, reconcilia com Jesus, vai para a igreja, se casa com um homem de Deus. Só que o tempo passa e ela entra numa enorme crise, porque ela volta a se lembrar daquela situação que aconteceu 10 anos atrás, e ela começa a ser bombardeada na mente. Que tipo de mulher tem prazer durante o estupro? Eu não devo valer nada. Resultado, o casamento dela estava já acabando. Porque ela não conseguia mais receber o amor do marido, porque ela se achava indigna. Até que finalmente ela procurou para aconselhamento e numa conversa ela me conta tudo isso. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: você já contou isso para Deus? Sabe o que ela me respondeu? Claro que não. O que ele vai pensar de mim? E essa é mais uma mulher que acredita que pode resolver alguns problemas sem Deus. Essa é mais uma mulher que acha que pode resolver o problema sozinha. Fazendo o quê? A coisinha certa.
dando um jeito, dando os seus pulos, fazendo força, para daí ela se achar digna de chegar a Deus. Nós temos que reconhecer a nossa limitação, que não somos nada, se não recebermos a própria vida de Cristo em nós. Isso é o significado da ceia. Que eu não tenho vida em mim. Que até aquele dia que eu aceitei Jesus, eu era uma morta. Eu era uma boa aluna, procurava ser uma boa filha, tentava ser uma boa amiga, mas eu continuava uma morta, separada de Deus. Até que Deus vem e habita em mim, não porque eu mereço, mas porque Ele teve misericórdia da minha vida. E quando Ele habita em mim, eu começo a experimentar pela primeira vez na vida. Tenho vida. E a vida que eu tenho não é minha, é Cristo vivendo em mim. Por isso que não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, na forma de Andréa. Isso é ser cristão, gente. Ser cristão, que a Bíblia fala, é a gente o quê? Abrir mão da nossa morte, para que a vida de Cristo venha o quê? Habitar em nós. Por isso que não é por força, por isso que não é por boa obra, mas é o quê? Pela imensa graça de Deus que nos dá fé para crer. Que Ele quer o quê? Derramar a vida em nós. E a mulher samaritana simplesmente chega para Jesus Cristo e escancara. Me dá dessa água. Eu não aguento mais. Eu já tentei de tudo. E aí, Jesus parece que ferra com tudo. Lê o versículo 16. Porque do nada, essa é a hora de Jesus fazer apelo e falar, então me aceita. Jesus vem e muda a conversa, do nada ele vem com uma conversa estranha e chega e fala o seguinte, vai, chama o seu marido e volte. Para que falar de marido agora, gente? Não era hora de fazer um apelo? Mãozinha no coração, vir à frente, aceitar Jesus? Não era essa hora? É como o pastor lá que virou para mim e falou amém. Jesus vem com essa história e fala o quê? Traz o marido. Não tem pé nem cabeça, se você parar para pensar. Só que daí no versículo 17 começa a desembolar, descortinar um outro ídolo que essa mulher tinha além do poço. Porque ela não tinha só fé naquela aguinha miserável daquele poço. Saio da cidade, quando eu tenho sede, vou para o poço, resolvo o meu problema. Tudo bem que ele volta, eu tenho que voltar para o poço. Tomo água, sacia, depois eu volto para a cidade, continuo com sede, eu tenho que voltar para o poço. Esse é o ídolo número 1. Só que tem um ídolo número 2. E Jesus, sabiamente, por ser Deus e saber de todas as coisas, confronta exatamente esse ídolo. Porque Deus trabalha na luz. Deus trabalha mostrando para nós quem nós somos, ainda que a gente não queira ver. E Ele mostra para ela o segundo ídolo. E ela responde, não tenho marido. E Jesus diz para ela, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Na hora ela fica de cara e fala, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus declara, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para vós. Então Jesus declara, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E o que é lindo, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. O que é lindo é isso aqui. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Uma mulher sedenta ao meio-dia, num deserto, indo rumo ao poço, ela devia estar no mínimo com sede. Agora uma coisa curiosa acontece com ela, porque ela acaba de ter uma conversa com Jesus Cristo, onde ele aponta 2 grandes ídolos que ela tem, água
e homem. Porque ela saía de um e ia para outro. Então ela tem uma rotina de ter uma sede, provavelmente, de afeto, uma sede de significado, uma sede existencial, que ela tenta saciar com água física ou com cama, com homens. E quantos de nós não tem, de repente, em algum momento da nossa jornada, poços de engano? Ídolos levantados. Talvez o seu não seja homem, pode ser que seja dinheiro. Talvez o meu talvez não seja água, pode ser que seja comida. Talvez o seu pode ser que não seja comida, pode ser que seja trabalho. Talvez o meu possa ser o quê? Ministério. Mas o que Deus está apontando aqui é que seres humanos costumam ter sede. E na hora da sede podem cavar poços. Podem ir para a cama com alguém. Podem ter vários maus hábitos que vão trazer a sensação de que não tem sede. Mas no final da história, a sede volta e incomoda. Até que Jesus aparece exatamente na beira do poço e fala: até quando? Existe uma água que é capaz de preencher o seu vazio. E essa água sou eu. O curioso é que depois dessa conversa, Jesus não fala para ela abandonar o cara. Jesus não fala para ela sair do poço. Jesus simplesmente se apresenta para ela. Eu sou essa água. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Ela deixa o cântaro para trás. O que a mulher acabou de deixar para trás? Ela acabou de deixar para trás um jarro d'água. Eu te pergunto, como alguém sedento deixa um jarro d'água para trás, dentro de um deserto? Para mim só tem uma explicação. Sabe qual, né? Ela não tem mais sede. Isso é que o encontro com Cristo faz. Ela não tem mais sede. E é lindo porque Jesus não falou para ela, deixa o jarro. Ela voluntariamente deixa. E ela volta para a cidade e ela começa uma conversa muito curiosa. Estive com um homem. Acho que a galera deve ter falado, vá. Você teve um homem. Choquei. Porque é o que ela mais tinha. Só que ela traz um testemunho sobre esse homem que foi diferente de todos os outros. Estive com um homem e não fui para a cama com ele. Acho que a galera deve ter falado assim, meu Deus, é milagre. Quem é esse? Estive com um homem e ele me disse tudo sobre mim. Estive com um homem que não me levou para a cama. Estive com um homem que não tirou nada de mim. Estive com um homem que, aliás, matou a minha sede. A cidade partiu para o poço. O final da história diz que a cidade inteira se rende a Cristo. E eu te pergunto, quem Deus usou para matar a sede de uma cidade inteira? A pior de todas. Por isso, não subestime os piores. Quando Deus entrar na vida deles. E Deus pode entrar na vida dos piores. O que eu quero te desafiar agora é lembrar do que significava ter um encontro com esse Cristo. Porque a gente vai celebrar daqui a pouco exatamente esse Messias. Nós vamos celebrar exatamente a chegada, o sacrifício e a vitória do Cristo, ungido do Senhor. Que deixa para nós dois grandes elementos: o pão e o vinho. E o pão faz alusão ao quê? Ao corpo quebrado. Se o corpo não tivesse sido quebrado, o sangue teria sido derramado? Não. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje, dentro da igreja evangélica brasileira, qual é? A gente prega metade da ceia. A gente prega sobre o sangue. Não prega? Quantas vezes você ouviu falar sobre o sangue de Cristo? Que o derramamento de sangue, não é? É a única coisa que pode trazer o quê? Remissão de pecado. Então a igreja evangélica brasileira prega, graças a Deus, sobre o sangue. Mas infelizmente, só prega sobre o sangue. E deixa de lado o segundo grande elemento, que Jesus, inclusive, ministra aqui. Também tem o pão. Então, para chegar no sangue, o corpo tem que ser partido. E Jesus retoma os dois elementos quando ele ministra na ceia. E aqui ele traz toda essa integralidade da nova aliança que ele está anunciando, que está por vir, depois da morte e ressurreição dele, para essa mulher. Então o sangue vai ser derramado,
para remissão de pecado. Isso é verdade e glória a Deus por isso. Mas o corpo dele foi partido. E quando a gente se apropria desse corpo, quando você come desse pão, o que esse pão faz em você? Se mistura em você. Se torna energia para você viver. Então a gente não vive só aquele sacrifício que Cristo fez lá no Calvário para me dar uma vida eterna lá na eternidade. Nós vivemos isso através do sangue. Mas também vivemos o quê? O corpo de Cristo aqui e agora se tornando um em mim, me dando vida para viver inclusive nessa terra. Então é o Deus Emanuel completo em nós. Por isso que nós podemos abandonar poços de engano. Por isso que hoje, se o Espírito Santo te convencer que existem ídolos ainda no seu coração, você pode sacrificá-los hoje diante do altar do Senhor. Porque Ele é capaz de matar a sua sede e a minha. E se eu pudesse hoje terminar com um apelo, eu terminaria com esse. Espírito Santo de Deus, será que existe algum ídolo levantado ainda no nosso coração? Eu acho que a gente podia fazer essa oração, você topa? Eu acho que a gente pode fazer essa pergunta para o próprio Espírito Santo, para Ele mesmo responder para nós. Espírito Santo de Deus, existe ainda algum poço cavado na minha fé, a ponto de contaminá-la e eu me desviar da verdadeira adoração ao Senhor? Existe algum exercício de fé que eu esteja desempenhando em torno de coisas materiais, ou em torno de pessoas, ou em torno de tarefas, que estejam simplesmente fazendo com que outros falsos deuses se sentem no seu trono, como um dia foi na minha vida? E que constantemente eu tenho que perguntar para Deus se não está acontecendo de novo. Então esse é um exercício que o próprio Espírito Santo tem que fazer na nossa vida e a gente deixar Ele fazer. Mas eu entendo que o recado dessa noite é esse: o Senhor quer nos purificar. E a minha pergunta é: seremos sensíveis para deixar que Ele nos purifique? Eu quero te convidar a fazer essa oração. Se você pudesse se concentrar agora nisso, não sei se fechando os olhos, baixando sua cabeça, o que for melhor para você. Mas eu queria que você pensasse em você. Não na pessoa que deveria estar aqui, não na pessoa que você gostaria que estivesse ouvindo, mas você que foi trazido pelo próprio Deus para ouvir isso hoje. Espírito Santo de Deus, tem algum poço? Tem algum ídolo? Tem algum falso Deus sentado no trono que é só seu na minha vida? Será que eu tenho exercido fé em algum engano, Deus? Será que eu tenho reverenciado, adorado, me prostrado diante de circunstâncias, criaturas, diante de tarefas, diante de coisas, diante de sensações, diante de ideias, e deixado o próprio Messias de lado? Deus, nós queremos te pedir uma coisa: destrói esse poço agora. Destrói todo falso ídolo agora na minha vida. Seja dinheiro, vaidade, sexo, poder, comida, bebida, droga, seja o que for. Hoje eu estou te pedindo, limpa a minha vida de todo poço de engano. Limpa a minha vida de toda adoração a ídolo. Limpa a minha vida de todo ídolo, usurpador do seu trono, de manchar a minha fé, que deveria ser exclusiva ao Senhor. Hoje eu quero vir à sua mesa, Deus, e ceiar com o Senhor, celebrando o seu corpo partido, que é o que me dá vida para eu viver hoje, aqui na terra. Eu quero celebrar também o seu sangue derramado,
que é tudo que é capaz de remover tudo que me separa do Pai, a ponto de eu ser adotada como filha, a ponto de sermos adotados como filhos, e não só filhos, mas filhos amados do Senhor, a ponto do nosso nome ser escrito no livro da vida, a ponto de sermos agora conhecidos como co-herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus, a ponto de sermos irmãos mais novos do nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo, a ponto de sermos parte da família de Deus, a ponto de não sermos mais herança de pecadores, herdando, Deus, somente a herança do pecado, mas nós somos agora herança de Deus. Nós queremos te agradecer, Deus, porque não éramos dignos. Hoje nos tornamos co-herdeiros de todas as coisas em Cristo. Hoje nos tornamos família de Deus. Hoje nos tornamos vivos por causa da vida de Jesus em nós. Hoje nos tornamos morada do Altíssimo, casa do Senhor, porque o Senhor habita em nós. Hoje somos emissários do Senhor nessa terra, para apontar luz, para salgar essa terra e trazer significado para ela. Hoje somos enviados do Senhor, embaixadores do Senhor, sacerdotes do Senhor. Obrigada, Deus, porque toda a nossa crise de autoestima e de identidade foram saradas na cruz. E pela fé nós nos apropriamos de tudo que o Senhor diz a nosso respeito. Escolhemos pela fé romper com todas as outras vozes que negam tudo aquilo que o Senhor afirma sobre nós. Hoje nós rompemos com as vozes dos falsos profetas que ainda anunciam palavras de morte e destruição na nossa mente. Hoje nós escolhemos acreditar somente no que o Senhor fala sobre nós. E nós queremos celebrar isso na sua presença. Um dia fomos como a mulher samaritana. Estávamos desenganados, perdidos, sedentos, cegos por adorarmos ídolos mortos. Mas o Senhor veio ao nosso encontro e teve misericórdia de nós. Queremos te agradecer imensamente por isso. E queremos retribuir com a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Quem fez negócio com Deus, levanta a mão. Glória a Deus.